Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. Vamos comentar um pouco sobre o jogo do Santos de amanhã contra o Flamengo, né? O time jogou no sábado aí na Vila Belmiro contra o Corinthians, infelizmente perdeu por 1-0 em partida em que o Santos jogou melhor a maioria do tempo. Teve um jogador a mais por algum período do jogo, mas depois da expulsão do Lucas Barbosa o time decaiu muito, se perdeu dentro de campo. As trocas do Orlando Ribeiro também não foram produtivas ao time e acabou perdendo ali no final da partida, né? Mais uma derrota na Vila Belmiro, mais uma derrota em um jogo em que o Santos daria um salto na tabela, né, de classificação. Em momentos cruciais o time não está sabendo aproveitar as oportunidades e por isso que está estacionado lá na segunda parte da tabela, ali no meio do campeonato, né? Só não está pior porque os times ali da zona de rebaixamento não conseguem vencer também, pelo menos a maioria deles, né? Faltam 3 pontos, faltam 2 pontos, essa é a verdade, né? Uma vitória aí nessas últimas rodadas garante o Santos a permanência na Série A e acho que não tem como sonhar muito além disso, tem que ser pés no chão nesse momento e entender a situação do clube, né? É uma vitória para garantir a permanência na Série A e já iniciar um planejamento que precisa começar ainda esse ano, quando terminar a última rodada do Campeonato Brasileiro, o planejamento já precisa começar para não acontecer o que aconteceu nessa temporada e na temporada passada, né? O time todo remendado, sendo mudado com o campeonato em andamento, é claro que não daria certo. E outra coisa, chega de troca de treinadores, né? Que o Santos demore para achar um nome, mas que seja um nome que venha com um trabalho forte, venha com um bom trabalho, para que não tenha que ter 3, 4, 5 treinadores numa só temporada, né? Mas isso é papo para quando terminar a última rodada do Brasileirão, definir qual posição o Santos ficou e o que vai ser em 2023, jogadores que ficam, jogadores que saem. Falar um pouco do jogo contra o Flamengo. O Santos tem dois desfalques que foram confirmados nesse último jogo contra o Corinthians, né? Tinha uma lista enorme de pendurados, se eu não me engano, tinha 10 ou 9 jogadores pendurados ali, com 2 cartões amarelos, e agora tá com 2 suspensos, né? O Lucas Barbosa, que tomou o vermelho, né? Tomou 2 cartões amarelos e o vermelho tá suspenso, mas eu nem considero um desfalque, porque é um jogador que a maioria dos jogos fica no banco e quando entra também não faz muita coisa. Acha, inclusive, que não tinha que ter mais espaço, pelo menos nessa temporada, não receber mais oportunidades. Então o Lucas Barbosa tá de fora. E outro jogador que é desfalque certo é o Lucas Braga, né? Que aí sim é um jogador que está sendo titular, é titular no lugar do Soteldo na ponta esquerda, não tem outro jogador que atua nessa função, exceto o Ângelo, quando cai pelo outro lado, quando cai pelo lado esquerdo nos jogos, né? Então é uma posição que o Santos vai ter dificuldade de definir um substituto. Lucas Braga também tomou o terceiro cartão, então e não joga contra o Flamengo amanhã no Maracanã, né? Lembrando, é um Flamengo muito mexido também, é um Flamengo quase todo reserva, porque tem final da Libertadores final de semana, eles não vão querer ter nenhum desfalque de última hora, então é um Flamengo reserva ou pode até ser um time C do Flamengo, não se sabe, né? Depois precisa ver a lista de relacionados. Mas é um Flamengo totalmente modificado, focando a final da Libertadores, né? Vamos voltar a falar da escalação, né? Outros jogadores que são desfalques no Santos, Maicon está se recuperando de lesão, acho que não vai ter condições de jogo amanhã ainda. E o Soteldo também lesionado, teve uma lesão na coxa e que só deve voltar ano que vem, né? Em 2023, ali no início da temporada, porque é um processo de recuperação mais lento. Com todos esses desfalques, o time que o Santos deve mandar a campo é o João Paulo no gol, Madison na lateral direita, deve ser o Madison, né? O Natan perdeu espaço, não foi relacionado para o último jogo, o Auro foi relacionado, deve manter o Matos, não sei porque o Natan saiu do time, inesperadamente saiu no jogo contra o Bragantino e depois não entrou mais, não foi nem relacionado para o último, então deve ser o Madison mesmo. Na zaga, Luiz Felipe e Alex, mesmo a dupla de zaga que jogou contra o Corinthians. Na esquerda, Felipe e Jonathan. No meio-campo, Rodrigo Fernandes e Camacho, deve ser mantida essa dupla. De Carlos como meio-campista. E aí tá a dúvida principal, né? Quem será o substituto do Lucas Braga, né? Se a gente for utilizar o mesmo esquema do 4-3-3 ali, o substituto do Lucas Braga deveria ser o Miguelito, né? Que é o jogador que está sendo relacionado para jogar nessa função, está entrando nas pontas, né? E se fosse manter o mesmo esquema ali, deixar 2 pontas abertas, tinha que ser o Miguelito. Aí provavelmente o Ângelo
iria para o lado esquerdo do campo, jogaria por ali, e o Miguelito do lado direito, boliviano aí da base, que é da equipe sub-20, mas alguns jogos já está sendo relacionado no profissional, né? Mas pode ser que o Orlando Ribeiro não pense assim, não queira apostar tudo no Miguelito, que é um jogador que tem 2 jogos no profissional só, precisa se desenvolver. Pode ser que ele mude o esquema. Eu acho que ele entraria com 3 volantes e o Ed Carlos um pouco mais à frente, né? Jogaria ali com, sei lá, Rodrigo Fernandes Camacho e Sandri, ou Rodrigo Fernandes Camacho e Sanches, ou Rodrigo Fernandes Camacho e Zanocelo, e o Ed Carlos um pouco mais à frente ali com 2 atacantes somente, Ângelo e Marcos Leonardo lá na frente, né? Então isso ali pode virar um 4-4-2, depende do jogador que o Orlando vai querer utilizar. Lembrando que ainda tem o Luan, que não jogou os últimos 2 jogos, contra o Corinthians nem podia jogar, o Santos tem que pagar uma multa para ele jogar. Pode entrar também de ponta, fazer essa função, mas já acho difícil, né? O mais provável que aconteça, acho que pensando com a cabeça do treinador, tentando pensar com a cabeça do Orlando, é ele utilizar 2 volantes e 2 meio-campistas, né? Aí seria Ed Carlos e Sanches, ou Ed Carlos e Zanocelo, ou Sandri ali, e tentar povoar mais o meio-campo, ganhar o meio-campo e deixar um jogador veloz no ataque com um centroavante mais fixo para fazer o pivô, né? Então, eu pensando assim, só repetindo a escalação que eu acho que vem a campo: João Paulo no gol, Madison na lateral direita, Luiz Felipe e Alex, Felipe Jonathan na esquerda, no meio-campo, Rodrigo Fernandes e Camacho, Ed Carlos, e aí tem essa dúvida: Sandri, Sanches, Zanocelo, Luan, Miguelito, e na frente, Ângelo e Marcos Leonardo. Não se sabe, é muito difícil definir quem vai jogar no lugar do Lucas Braga, porque o Orlando, cada jogo ele vem com uma escala, cada jogo ele vem com opções diferentes, né? Coloca jogadores diferentes do banco, ele faz realmente esse rodízio, e aí não dá para identificar quem é mais titular, quem entra mais, não tem uma lógica em quem vai entrar no time. Então, um desses daí pode ser qualquer um deles, né? O que tá mal, o que tá bem, pode entrar o Bruno Oliveira ali que tá fora, não é nem relacionado, pode entrar no jogo. O Orlando Ribeiro faz mexidas que às vezes não dá para entender. Contra o Corinthians foi assim, colocou jogadores que realmente não deu para entender. A troca do Rodrigo Fernandes pelo Lucas Barbosa no segundo tempo não deu para entender também, porque eu achei que o Rodrigo Fernandes tinha se lesionado, mas depois o Santos não notificou nada em relação à saída dele, então acho que foi opção técnica mesmo, tirar um primeiro volante e colocar um jogador mais à frente, e o jogador que ele colocou, o Lucas Barbosa, foi expulso minutos depois, né? E ali ainda perde o seu principal marcador, que não deveria ter saído do time, porque ajuda na saída de bola também. Então são trocas estranhas ali do Orlando, mas vamos ver como ele monta essa equipe aí. Tem alguns esquemas que ele pode utilizar e não tem tantas opções qualificadas assim que estejam bem na temporada para definir assim quem é o titular. Mas essas são as opções do Santos aí, que vai enfrentar um Flamengo pensando muito na Libertadores. Isso pode beneficiar o time, só que não adianta, né? A gente pensar no adversário e não pensar no Santos fazendo sua parte, né? Vamos ver, vamos ver. Ano passado o Santos conseguiu vencer o Flamengo no Maracanã por 1-0. O Flamengo, claro, já era campeão brasileiro naquele momento, não estava nem pensando mais no campeonato, mas foi 1-0 para o Santos, jogo que determinou ali praticamente a permanência do Santos na Série A. Tomara que esse ano seja assim também. E depois do jogo eu venho conversar com vocês como foi essa partida. É isso, galera. Deixa aí nos comentários o que você acha do time do Santos que vai a campo, quem você trocaria, quem você colocaria como titular ali no lugar do Lucas Braga. É isso e até o próximo vídeo.